Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja esse Deus maravilhoso que está aqui entre nós, que reina, que vive para sempre. Esse Deus que escolheu habitar entre nós. E sobre isso nós veremos logo mais na nossa reflexão. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, você de fato tem aguardado o dia que o Senhor Jesus voltará? Qual que é a sua expectativa diante dessa realidade? Porque Ele prometeu. Se Jesus prometeu, certamente vai se cumprir. Ele veio, nós vamos conversar sobre isso hoje, mas há uma promessa que todo crente aguarda, a volta do Senhor Jesus. E enquanto o aguardamos, nós temos uma missão: testemunhar da graça, amar pessoas. É exatamente a temporada que nós estamos vivenciando aqui na Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Dos meses de fevereiro, março e abril, a nossa ênfase é viver de maneira intensa e intencional um período maravilhoso de evangelismo, onde através das nossas vidas, nossas palavras, nossas atitudes, nós iremos anunciar o Evangelho. Nós iremos falar dessa graça que nos alcançou. Nós iremos intencionalmente com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas do nosso convívio, gente do nosso relacionamento, do dia a dia, que estão do nosso lado. Nós vamos ver de fato aquilo que elas têm necessidade, porque nós já entendemos tudo aquilo que nós precisamos, e o que nós precisamos é do Senhor Jesus. E ao nos relacionarmos com essas pessoas, nós veremos sim que elas também precisam do Rei, elas precisam de Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja a boca do Senhor, anuncie, testemunhe da graça, ame pessoas, seja intencional no proclamar a mensagem do Evangelho, porque essa mensagem salva vidas. Essa mensagem restaura vidas para a honra e para a glória do nosso Deus. Você crê nisso? Louvado seja Deus. E como nós vimos no nosso IPBL News, no nosso boletim interativo aí, para toda a igreja, nós estamos vivenciando essa temporada e as programações estão acontecendo, né, Revigência? Nós começamos aqui essa série de mensagens no Evangelho de João. Amanhã nós temos a pré-conferência de mulheres. A conferência será no mês de abril, mas amanhã já temos a primeira pré-conferência. Já estou aqui com a camiseta, né, Cida? Tem mais camisa lá atrás? Quem ainda não comprou, dá uma passadinha lá atrás, vê se tem o seu tamanho. Se você puder comprar para dar de presente, faça isso também. Os valores da camisa serão revertidos também para o custeio desse congresso, dessa conferência. Então, que Deus nos abençoe, nos use. Cada envolvimento seu, a cada envolvimento nosso, nós estaremos sim testemunhando da graça, amando pessoas, e dentro daquilo que nós temos conversado aqui nesse mês, que se estenderá até abril, até mesmo nos nossos grupos familiares, a gente tem observado a perspectiva de João acerca da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. O texto vai ser projetado, mas a gente sempre traz ênfase em você abrir a sua Bíblia, você olhar para o texto da sua Bíblia. De repente você gosta de grifar, de sublinhar, trazer anotações ali. É importante demais que você veja a Bíblia, a palavra de Deus ali que você tem, aquele texto importantíssimo, no qual você já sabe de cor, você sabe o cantinho da página que está ali. Isso é importante demais, ainda mais quando a gente tem filhos pequenos em casa. Se você está acostumado a ler a Bíblia no celular, ele não sabe que você está lendo a Bíblia. Mas se você tem isso aqui em mãos, ele sabe que isso aqui é a palavra de Deus. Portanto, vamos nos policiar o tempo todo, ensinar os nossos filhos a ler a palavra de Deus e assim amar a sua palavra e amar ao próprio Deus. João capítulo 1, versículos de 14 a 18, será o texto para a nossa breve reflexão dessa noite. João capítulo 1, versículos de 14 a 18. A gente tem um slide aí. Eu peço você que antes dessa leitura, você feche seus olhos. Vamos orar, pedindo a direção de Deus, a orientação para esse momento de reflexão na sua santa palavra. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido em graça, o Senhor tem nos conduzido em amor, em fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem nos auxiliado em cada passo que damos, Deus, e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo. Agora vamos meditar na Tua palavra, Deus. Ela já foi cantada, já foi lida, será lida mais uma vez, exposta, Deus, para que os nossos corações e o nosso entendimento agora possam captar a Tua verdade. Fala conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito esteja à vontade entre nós e assim se manifeste no nosso meio, trazendo mais e mais do Teu amor, mais e mais da Tua graça. É assim que oramos, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra do nosso Deus nos diz então, queridos: e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E para nossa reflexão nessa noite, meus queridos, nós vamos extrair desse pequeno trecho das Escrituras, aqui em João, capítulo 1, versículos de 14 a 18, 3 tópicos para nossa compreensão acerca daquilo que a palavra de Deus tem a nos transmitir. O primeiro tópico que veremos aqui é que Jesus veio entre nós como um de nós. O segundo tópico é que Jesus nos mostra o Deus invisível. E o terceiro tópico é que Jesus nos dá graça sobre graça. Se você gosta de anotar, pode anotar aí. Jesus veio entre nós como um de nós. Jesus nos mostra o Deus invisível e Jesus nos dá graça sobre graça. Então, em primeiro lugar, nós veremos que Jesus veio entre nós como um de nós. Eu chamo a sua atenção para o início do versículo 14 aqui, que diz que o Verbo se fez carne. Quando o reverendo Gerson pregou o primeiro texto aqui no Evangelho de João, ele expôs de forma muito objetiva, de forma muito clara, nos falando acerca do Verbo, como que João traz para nós essa compreensão acerca de Cristo Jesus, que o Verbo é o próprio Deus e ele está com Deus. O Verbo é o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, onde no versículo 3 nós vimos que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E aqui no versículo 14, João diz que o Verbo, que é Deus, se fez carne. Mas a gente sabe que as Escrituras Sagradas, elas nos informam que Deus é imutável, não é verdade? Deus é imutável. E se nós observarmos o que Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 17, ele afirma que em Deus não pode existir variação ou sombra de dúvida. Em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando nós vemos João aqui dizendo que o Verbo se fez carne, ele está dizendo então que o Filho, o Deus Filho, imutável, eterno, o Verbo divino, o Verbo criativo, o grande eu sou, ele se tornou o que ele não era, mas sem deixar de ser o que ele sempre foi. Será que você consegue compreender isso comigo? Ele se tornou aquilo que ele não era, mas sem deixar de ser o que ele sempre foi. E como que isso é possível? Como que ele pode se tornar algo sem mudar quem ele é? E observe comigo que João deixa muito bem claro, o Verbo se fez carne. Quando ele diz isso, que o Verbo se torna carne, ele não está dizendo que deixou de ser o Verbo, mas João declara que o Verbo se fez carne. Ou seja, Deus, quando se manifesta em carne, ele não deixa de ser Deus. Deus continuou sendo Deus, até porque ele continua dizendo, João continua dizendo que viu o Verbo encarnado, no versículo 14, no restante ele diz o quê? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a revelação que João nos traz acerca do Verbo encarnado. Jesus permaneceu o que ele sempre foi, o Filho imutável, o Verbo imutável, o Deus eterno, e ainda assim ele se fez carne. Eu sei que isso é muito para o nosso entendimento, porque nós somos ilimitados, mas é o que é. É desse jeito. Deus, o Deus eterno, o Deus poderoso, o grande eu sou, se manifestou em Cristo Jesus, ele veio em carne. E a expressão que João usa traz um impacto profundo em nossas vidas, meus queridos. Ele diz, o Verbo se fez carne. A palavra grega aqui traduzida como carne, ela traz toda essa intensidade, essa solidez da substância que cobre os nossos ossos, que permeia todo o sangue. Ele quer mostrar para nós, João quer evidenciar que no ventre da Virgem, Deus se uniu às células fetais e então multiplicou, cresceu, de maneira com que a gente pode observar nos evangelhos e ver de fato que o Filho nasceu em sangue e dor. Como qualquer outro bebê, ele teve um cordão umbilical que precisou ser cortado. Como Jesus sofreu também desde pequeno, meus queridos. Ele cresceu, passou por todas as fases, até atingir a idade adulta. Sua voz foi mudando, seu cérebro se desenvolveu, ele precisou se alimentar, não é? Comer, beber, se vestir. Ele teve as suas necessidades, sim, ele precisou descansar, precisou dormir. Nós sabemos que Jesus chorou, ele sangrou, ele morreu. Ele é um verdadeiro ser humano, meus queridos, em todos os aspectos da natureza humana comum.
E ele também continua sendo Deus imutável, o Verbo vivo. Qualquer outra conjectura acerca dessa verdade de que o Verbo se fez carne, qualquer outro tipo de pensamento, além do que a palavra de Deus revela, é pura heresia. É por isso que a nossa mente tem que estar voltada à palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina acerca de quem é Jesus, porque é acerca dele que iremos testemunhar. Afinal de contas, amaremos pessoas em virtude do amor que ele tem nos amado. É dele que nós vamos falar, por isso nós precisamos compreender quem ele é. O Verbo se fez carne, assim ele era e continua sendo. Mas o versículo 14 não terminou, o versículo continua dizendo, vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sentido do verbo habitar aqui, meus irmãos, quando João escreve, ele quer dizer o seguinte, olha, que Deus em Cristo Jesus, ele armou uma tenda, um tabernáculo entre nós. Isso é algo maravilhoso, isso é algo impressionante, porque quando nós olhamos para toda a realidade do povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, isso tem uma conexão muito especial com a presença de Deus. Afinal de contas, nós sabemos que o tabernáculo, ele precedeu o templo, não é verdade? Templo esse em que o próprio Deus disse que iria habitar. Então tem uma conexão muito especial, muito profunda, quando João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Isaías 7, Deus prometeu que o Messias seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, Emanuel. Todos os outros lugares, meus irmãos, onde Deus fez a sua presença e a sua glória se tornaram conhecidas e acessíveis ao seu povo no Antigo Testamento, tudo isso apontava para essa realidade da vinda de Cristo Jesus. Quando ele veio ao mundo, ele se encarnou, ele se juntou à natureza humana na pessoa de Cristo para trazer o cumprimento final da habitação de Deus no meio do seu povo. No meio do seu povo, em sua própria pessoa, ele veio de fato para ser o Deus conosco. Então a glória do tabernáculo, a glória do templo, eram sombras daquilo que haveria de vir, daquilo que se concretizou na pessoa de Cristo Jesus. Deus pode ser encontrado agora e para sempre somente em Jesus. Você consegue compreender isso? Deus pode ser encontrado agora e sempre, única e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus. Isso é parte do significado daquilo que João quis dizer quando disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ainda, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a gente não pode deixar de pensar acerca dessa imagem de Deus armando a sua tenda e habitando entre nós, porque transmite algo da fragilidade que marcou a vinda de Jesus a esse mundo. Quando a gente pensa em um templo, o que vem à nossa mente? Algo sólido, robusto, não é verdade? Bem construído. Se a gente olhar para essas 4 paredes aqui, a gente já tem uma boa imagem disso, não é verdade? Um projeto arquitetônico bem elaborado. Mas sejamos sinceros, quando a gente fala numa tenda, numa barraca, é algo tão vulnerável, tão frágil, não é mesmo? Que a gente pode destruir com as nossas próprias mãos, a gente pode derrubar aquilo facilmente. Quando a gente começa a enxergar essa realidade de Deus vindo habitar entre nós, meus queridos, pense um pouco sobre isso comigo. Quantos aqui são pais? Tem seus filhos pequenos aí? Você permitiria o seu filho pegar uma barraca e falar: pai, eu vou dormir no lugar mais perigoso aqui da serra? Quem aqui permitiria isso? Ninguém. Vou fazer um acampamento num lugar mais violento dessa cidade. A gente não permitiria isso. Mas olha para essa imagem que João nos leva a enxergar. Quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo que Jesus veio ao pior dos lugares, ao pior do perigo, para viver na fragilidade de uma tenda, tenda essa que simboliza a nossa própria carne. Jesus Cristo se encarnou, ele veio viver a nossa experiência no meio de um mundo que se voltou contra Deus em terrível ira, em rebelião. Mas, meus irmãos, a encarnação significa que Deus não pode exigir de nós aquilo que ele não tem exigido de si mesmo. A encarnação de Deus em Cristo Jesus significa que Deus não pode exigir de nós, nada de nós, que ele não tem exigido de si mesmo, porque ele veio. Exatamente porque ele veio, nós temos unicamente em Cristo Jesus o Deus imutável, que entra nas fragilidades da natureza humana. O Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, alguém em que podemos recorrer em todo tempo, alguém em que nós podemos confiar,
alguém que está acessível a nós, que podemos nele encontrar compreensão, simpatia e amor, porque ele viveu por tudo aquilo que nós vivemos, contudo não pecou. Por isso que nele nós podemos encontrar tudo aquilo que precisamos, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio entre nós como um de nós. Louvado seja Deus por isso. E, em segundo lugar, Jesus Cristo nos mostra o Deus invisível. Veja que no final do versículo 14, João nos apresenta a razão pela qual Jesus veio. Vamos ler juntos? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que Jesus veio fazer? Ele veio nos mostrar Deus. O Deus que é invisível. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas mostram isso para nós. João contemplou com seus próprios olhos a glória do Senhor Jesus. Como que isso foi possível? Como que, se Deus é invisível, como que João pôde contemplar isso? Meus irmãos, quando nós falamos em glória, glória é aquilo exatamente que destaca a grande marca da divindade. E João viu essa glória brilhando na face de Cristo Jesus. Especificamente, quando nós vemos aqui que João diz que viu a glória de Cristo Jesus como do unigênito do Pai, ele quer enfatizar isso porque a glória é do unigênito do Pai e não do Filho único de Deus. Vamos tentar compreender essa realidade? Porque quando a gente fala de Filho de Deus, Deus tem mais alguns filhos, não tem? O reverendo Gerson trouxe uma diferenciação interessantíssima para a nossa reflexão naquele primeiro domingo, quando diz que filhos de Deus são aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus, firmada em Cristo Jesus, aqueles que creem na mensagem do Evangelho, que tem como alvo da sua fé a pessoa de Cristo Jesus. Estes sim se tornam filhos de Deus. O próprio Deus faz dessas pessoas seus filhos. Eu creio que eu sou um filho de Deus, você crê? Você pode dar um glória a Deus aí, um amém, um aleluia? Somos filhos de Deus porque cremos em Cristo Jesus. Mas quando João destaca que a pessoa de Cristo Jesus, que viu a glória dele como a glória do unigênito do Pai, aqui nos transmite algo de diferente, meus irmãos, porque é um relacionamento único que Jesus tem com Deus o Pai. Talvez nós poderíamos dizer algo meio que orgânico, mas é um relacionamento que nenhum de nós consegue ter com Deus, porque quando nós olhamos para aquilo que é toda a teologia e a palavra de Deus nos informa, é que Jesus procede do Pai, ele é eternamente gerado do Pai, toda a natureza divina é eternamente comunicada a Cristo Jesus, o Deus Filho. Ele não foi criado, e exatamente porque ele pode fazer todas as coisas. O Filho unigênito que se tornou carne, ele pode mostrar a meras criaturas de carne como nós a glória do Deus invisível e do Deus eterno. E o versículo 18 leva esse ponto ainda mais longe, quando ele diz o seguinte, olha, vamos ler juntos? Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Perceba comigo, meus irmãos, que as Escrituras, elas nos ensinam claramente que Deus é invisível. Nós já falamos disso em algum ponto no passado, e mais uma vez vale a pena recordarmos sobre isso, quando Jesus conversa com a mulher no poço de Samaria, lá no capítulo 4 de João, versículo 24, ele deixa muito bem claro que Deus é Espírito. Ninguém pode ver Deus, ele é Espírito. O breve catecismo de Westminster informa as crianças também que Deus não tem um corpo como um ser humano. Deus o Pai não tem um corpo como nós temos. E mais uma vez nós podemos lembrar de quando Moisés pediu para ver a glória de Deus. Quem aqui não se lembra desse fato, hein? Em que o próprio Deus diz para Moisés, Moisés, ninguém pode ver a minha glória e ficar vivo. Ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que tem a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. Mas esse mesmo Paulo também escreve aos Colossenses dizendo acerca de Jesus que ele é a imagem do Deus invisível. É por isso, meus irmãos, que quando João declara que ninguém jamais viu a Deus, é que Jesus nos faz conhecer esse Deus. É exatamente aquilo que ele escreve no final do versículo 18. Quando João diz que Jesus é o Deus unigênito que está junto do Pai, ele está dizendo que Jesus habita em uma união perfeita, total e essencial com o Pai e com o Espírito Santo, sendo um só Deus. E Jesus nos faz conhecer esse Deus, porque ele diz no final que o quê? Jesus é quem o revelou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu Deus.
O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, ou seja, é o próprio Jesus quem nos mostra Deus. É o próprio Jesus quem nos faz conhecer a Deus. E é interessante que o verbo grego utilizado aqui é o mesmo que a teologia utiliza para todo aquele estudo voltado para um texto bíblico, que é chamado, Cassandra, de exegese. Hein? Lembra desse termo aí? Todos aqueles que estudaram teologia lembram muito bem dessa palavrinha. Exegese é aquilo que a gente faz de domingo após domingo, né, Rev? Quando a gente traz um texto bíblico para a igreja, a gente estuda, a gente busca todos os recursos que a palavra de Deus nos apresenta para fazermos uma exegese, uma análise profunda do texto, para trazer de fato aquilo que a palavra de Deus quer comunicar às nossas vidas. Essa é uma exegese, e o que o João nos informa aqui é que Jesus faz uma exegese do Pai para nós, ou seja, o Deus invisível é exposto no nascimento, na vida, na obra de Cristo Jesus, em sua morte, em sua ressurreição e até mesmo no reinado de Cristo Jesus, porque Jesus é a exegese de Deus, Jesus é quem faz Deus conhecido. Por isso que só é possível conhecer Deus através de Cristo Jesus. Só podemos conhecer a Deus através de Jesus, através da pessoa de Jesus e da sua obra. Por isso eu pergunto para vocês nessa noite, como é que tem sido a sua percepção acerca de Deus? Como tem sido a sua percepção acerca de Deus? É uma pergunta muito interessante, porque se intencionalmente vamos falar acerca da mensagem da graça, se intencionalmente iremos amar pessoas, comunicando da mensagem do Evangelho, como tem sido a nossa percepção acerca de Deus? Porque existem pessoas que sentem dificuldade em compreender Deus como sendo um pai, entrar em um relacionamento com Deus, sendo Deus como pai. Porque isso é o resultado, meus irmãos, de pessoas que têm um relacionamento muito marcado com seus pais terrenos, que influenciam muito na visão de como elas enxergam a Deus como pai. Você consegue concordar comigo nisso? Exatamente por causa do resultado de relacionamentos que muitos filhos têm com seus pais, elas não conseguem imaginar essa figura de Deus como pai. Por conta talvez de terem um pai abusivo, um pai que não era presente, elas pensam que Deus é um Deus distante, um Deus indiferente, um Deus frio. Existem outros que sentem que nunca poderiam atender às expectativas do seu pai terreno, porque não importa o que elas possam fazer, não importa o que elas possam dizer, não importa o que elas tão bem possam sair nessa vida, elas nunca vão ser capazes de corresponder, nunca vão ser capazes de agradar os seus pais. Porque são pessoas que nunca ouviram dos seus pais o seguinte: meu filho, como eu tenho orgulho de você, como eu te amo. São filhos que nunca ouviram isso da boca de seus pais. E isso resulta em sentimentos de inferioridade, de frustração, de vergonha por anos e anos. E ainda assim, pensar em Deus como pai para essas pessoas significa que Ele também é alguém cuja aprovação se requer com grande custo. Que talvez seja algo inatingível, um esforço muito grande para se conquistar, mas cuja afeição e afirmação estarão sempre fora de alcance. Nós também sabemos que existem aquelas pessoas que nunca conheceram seus pais terrenos. Pessoas que, quando a gente fala que Deus é um pai, elas enxergam de forma abstrata, de forma meio que irreal, ilusória. Mas como é que nós podemos, de fato, conhecer verdadeiramente a Deus como pai e não deixar que os nossos pais pecadores e terrenos nos influenciem nesse relacionamento com Ele? Como que nós podemos ver o Deus invisível? E, meus irmãos, o que as Escrituras nos informam? O que ela afirma para nós de como é que nós podemos conhecer a Deus Pai verdadeiramente? Basta olharmos para Jesus. É a Ele a quem devemos olhar. Ele é a nossa referência, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Porque, meus irmãos, nós somos pecadores. Todo pai e mãe aqui sabe das lidas que tem com seus filhos, não é mesmo? As dificuldades que nós enfrentamos, nós sabemos que não somos perfeitos, nós somos pecadores. A imagem que nós queremos transmitir para os nossos filhos é que somos fortes, que somos imbatíveis, que não erramos, não falhamos. Muitas vezes queremos demonstrar isso, mas a gente não consegue. A gente é falho, porque nós somos pecadores. É por isso que em todo tempo nós temos que apontar os nossos filhos para Jesus, porque é para Ele que a Bíblia nos aponta, a palavra de Deus nos aponta. Ele é a imagem do Deus invisível. O que nós não podemos falhar é de apontar os nossos filhos à pessoa de Cristo Jesus, e nós mesmos nunca desviarmos o nosso olhar de Cristo Jesus. E que a graça dele nos ajude nisso. Nós precisamos muito dessa graça. Nós precisamos muito do auxílio do Senhor Deus para isso,
Porque, meus irmãos, Deus não é como o nosso pai terreno. Por mais nobre e digno que ele tenha sido, ou por mais desonroso, por mais pecaminoso que ele seja ou tenha sido, para conhecer a Deus e o seu caráter, para sentir o seu amor, nós precisamos nos voltar para Cristo Jesus, aquele que nos ama, aquele que se entregou por nós. Se a gente observar o capítulo 14 de João, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: olha, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E é exatamente esse ponto que João quer nos mostrar aqui, porque aquilo que ele escreve no seu capítulo inicial é exatamente o desdobramento de todo o seu evangelho, onde o próprio Jesus se manifesta e ele mesmo diz que ele é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ao olharmos para Jesus, estamos olhando para Deus. Pense comigo em seus milagres, em suas curas, em seus atos poderosos. Veja Jesus em sua misericórdia. Veja um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus poderoso, capaz de mudar a sua história. Em sua humilhação e seus sofrimentos, olhe para Cristo morrendo no seu lugar, sangrando por você, obedecendo exatamente para que você pudesse ser aceito por Deus. Olhe para Cristo e veja o coração do Pai batendo em terno amor por pecadores miseráveis como eu e você. Ele não é distante, ele não é frio, ele não é indiferente ou abstrato. Ele não é sem amor. Não, meus queridos. Vamos olhar para Jesus e ver como que Ele nos mostra o Pai. Porque nós não precisamos tentar ganhar a sua aprovação. Você crê nisso? Nós não precisamos correr atrás de ganhar a aprovação do nosso Deus ou garantir as suas afeições, até mesmo porque Ele nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos amou independentemente das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso coração, porque Ele nos ama eternamente. Louvado seja Deus por isso. Se dependesse de nós mesmos, nunca seríamos amados por Deus. Mas Jesus veio a serviço do seu amor. Em busca dos fins do seu amor, Ele se encarnou e veio a esse mundo para tornar Deus conhecido, meus irmãos, cujo amor vem sem pré-condições. Não existem pré-condições para o amor de Deus por nossas vidas. Eu me lembro hoje da aula ministrada pelo Kiko, na classe de evangelismo. O taxista não queria colocar o bêbado dentro do carro, né, para não sujar o carro. A pré-condição dele de andar no carro tem que ser um carro perfeitinho, não pode entrar ninguém sujo. Ou aquela senhora toda molhada, né, porque o marido não levou para buscar o filho na escola porque estava chovendo. Eu não boto meu carro na chuva. Coisa esquisita. Tantas pré-condições para se fazer isso ou aquilo. Mas pense acerca do amor. Quantas vezes a gente coloca pré-condições para amar alguém também, não é verdade? E aí o Kiko explicou que o amor ágape é um amor diferente. Não existem pré-condições. O amor de Deus por nós é um amor eterno. Nos amou antes mesmo da fundação do mundo. Nos amou independentemente das nossas ações. É isso que João quer nos mostrar. E ele veio em busca de pecadores como eu e você. E quando nós conhecemos o amor de Cristo Jesus, nós podemos descansar em total segurança diante de um amor como o dele. Porque Jesus veio entre nós como um de nós. E Ele veio para nos mostrar o Deus invisível. Mas em terceiro lugar, Jesus nos dá graça sobre graça. Ainda no versículo 14, olha que impressionante essa exegese, Cassandro. Apenas em um versículo. Quanta coisa a gente pode tirar dele. Veja que no versículo 14 nós somos informados de que Jesus é o quê? Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Os versículos 16 e 17 eles passam a desenvolver esse tema, que Jesus é cheio de graça e de verdade, que nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Só que o versículo 15 é uma espécie de parênteses. Veja a construção da passagem aqui, porque João, o evangelista, ele passa no versículo 15 a dar o testemunho acerca daquilo que João Batista testemunha sobre Jesus. Perceba que se a gente, por um breve momento, retirar o versículo 15, a gente vê que o 14, o 16 e o 17 é a continuidade do versículo 14. E é por isso que tem essa expressão do porquê no versículo 16. O versículo 16 explica o 14, de como que funciona isso, de ver a glória de Cristo Jesus, glória como do unigênito do Pai.
E aí ele diz o seguinte: porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Sabe o que João quer nos dizer aqui, meus queridos? Veja comigo que aquele que é cheio de graça e de verdade, ele concede graça aos pecadores. Jesus Cristo, aquele que é cheio de graça e verdade, ele concede graça a mim e a você. Graça a pecadores miseráveis, porque só assim podemos vê-lo. Só assim podemos conhecer o Pai, revelado em Cristo Jesus. É graça sobre graça. Você crê nisso? Se dependêssemos de nós mesmos para conhecer a Deus, nunca o conheceríamos. Ele quem se revela a cada um de nós. E tudo isso é por causa de sua graça. Graça sobre graça recebida de sua plenitude. Jesus veio para dar graça, e isso é maravilhoso, porque nos revela um Deus que não é avarento, um Deus que não é mesquinho, um Deus que não hesita, um Deus que não é cético quanto a nós, porque não depende daquilo que nós venhamos a fazer ou falar, não. Percebam, meus irmãos, que Deus é pródigo. Quem já leu aquele livro do Tim Keller, Deus Pródigo? Um livro maravilhoso que nos mostra, a partir daquela parábola do filho pródigo, quanto Deus é gracioso, rico em graça, graça transbordante. É o que nós vemos aqui nesse texto. Ele tem graça sobre graça, graça transbordando de graça e mais graça. Não há falta de suprimento, ou seja, nunca corremos o risco de ter fim acerca da graça de Deus. Ele sempre tem graça sobre nós. Não existe pecador tão terrível que a sua graça não seja completamente capaz de alcançar, transformar aquela pessoa e trazê-la para próximo de si mesmo. Ele tem graça superabundante para o pior dos pecadores. Ele tem graça para mim e para você. Graça essa que nos reconcilia com o Todo-Poderoso. E veja que João escreve no versículo 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui João nos mostra que a antiga aliança, ela era caracterizada como sendo a era da lei que foi dada por Moisés. Só que agora a realidade para a qual a lei aponta, ela se concretizou na pessoa de Cristo Jesus. João estava deixando claro que agora nós estamos vivendo na era da graça e da verdade, dadas por meio de Jesus, aquele que é cheio de graça e de verdade, aquele para o qual todas as sombras e tipos do Antigo Testamento apontavam. Isso então significa, meus irmãos, que nós vivemos numa era de oportunidades. Oportunidades para mim e para você, pecadores como nós, para que possamos nos achegar a Cristo Jesus. Vir até Ele com o coração quebrantado, em completa fé e humildade. Oportunidade para recebermos livremente de sua graça, de sua plenitude, graça sobre graça. E nele encontrar o Pai e o seu amor. Porque somente em Cristo Jesus podemos conhecer a Deus. Ele veio entre nós como um de nós. Tornou Deus conhecido e nos traz graça sobre graça. Agora volte comigo ao versículo 15. Veja comigo o testemunho de João Batista, quando ele diz o seguinte: João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Veja comigo que João Batista, ele compreende a sua posição diante de Cristo Jesus, uma posição de subordinação, quando ele diz o seguinte: olha, mas é mais importante do que eu. Ele reconhece de fato quem ele é e quem o Senhor Jesus representa na vida dele. E é assim que nós devemos responder a Cristo Jesus, meus irmãos. Porque esse Jesus, que já existia antes de João Batista e antes de qualquer um de nós aqui, é o mesmo Jesus que está acima de João Batista e que está acima de qualquer um de nós aqui. É aquele que é o Senhor de todos. João se submete a Jesus, ele se rende a Jesus, ele se subordina a Jesus, porque ele se destrona do trono do seu coração, porque ele não quer mais fazer as suas vontades, ele quer fazer a vontade de Cristo Jesus. Ele quer cumprir em obediência tudo aquilo que Jesus colocar sobre a vida dele. Então ele coloca Jesus no trono do seu coração, ele entroniza Jesus como sendo o seu Senhor. Por isso não está errado a gente cantar muitas vezes canções que dizem: Jesus, te entronizamos. Não, porque quantas vezes nós queremos estar no trono, não é verdade? Quantas vezes nós queremos ser os nossos senhores, o dono da nossa própria vida. Mas quando cantamos ou afirmamos: Deus, assuma o teu lugar, está aqui a minha vida, o trono do meu coração, me lidera, seja o meu rei, o meu Senhor, o meu dono, porque é exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele nos comprou por um alto preço, ele derramou o seu sangue na cruz para que nós fôssemos reconciliados com Deus e assim pudéssemos viver em santidade, em novidade de vida, santidade essa que ele vem
trazer para cada um de nós, a partir do momento em que observamos os seus mandamentos, nos sujeitamos a Ele e vivemos em humildade diante da sua presença, porque é Ele quem nos constrange a viver essa realidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente. João Batista não quer usar Jesus apenas nos momentos difíceis, como sendo um amuleto da sorte, para clamar só nos momentos de necessidade. Não, ele tem Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Ele quer Jesus o tempo todo em sua vida, controlando, guiando, direcionando, abrindo seus olhos para que ele possa enxergar graça sobre graça e a verdade que vem em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. E é assim que nós devemos responder a Cristo Jesus, porque Ele é o Deus unigênito. O Deus unigênito que está junto do Pai. Ele veio, armou a sua tenda na carne frágil de nossa humanidade, suportando todo o sofrimento, passando por todas as necessidades que nós passamos dia após dia. Ele veio e vivenciou tudo isso, mas agora Ele está na glória, e de sua plenitude nós podemos receber graça sobre graça, podemos receber verdade, podemos ir até Ele e receber tudo isso de graça. Basta nos colocarmos no nosso devido lugar e colocar Cristo Jesus no trono de nossas vidas, para que Ele reine, para que Ele assuma o controle. Eu te convido nessa noite a se render ao senhorio de Cristo Jesus, na certeza de que se você fizer isso, quando você fizer isso, Jesus vai te mostrar o amor eterno do Pai sobre a sua vida. Ele vai mostrar que você pode descansar seguro em seus braços. Ele vai te mostrar de fato o amor do Pai. E assim você pode viver em submissão, em subordinação a Ele, uma subordinação completamente feliz, alegre, exultante, porque ninguém melhor do que Deus para guiar a nossa vida. E nós temos um manual de instrução, está aqui, a palavra de Deus. Por isso eu te convido a convidar Cristo Jesus a ser o seu Senhor, a ser o dono da sua vida, porque só Ele pode te dar graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Pai querido, nessa noite mais uma vez nós queremos declarar que em Cristo Jesus nós queremos o senhorio para as nossas vidas. Nós queremos que o Senhor nos comande, nos governe, que o Senhor reine. Nós estamos cansados de fazer as coisas do nosso jeito. Já nos frustramos, já nos arrependemos, mas quantas vezes caímos nas mesmas tentações, nos mesmos vacilos, de querer fazer as coisas do jeito que a gente acha melhor fazer. Por isso pedimos pela direção do Senhor, a orientação do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra, da vida de Jesus que está em nós. Nos governe, Deus. Nos lidere em Cristo Jesus. Não permita que nós desviemos o nosso olhar, mas que possamos o tempo todo estar firmados em Cristo Jesus, olhando constantemente para Ele que é o autor e consumador da nossa fé, para Ele que veio a esse mundo, se encarnou, habitou entre nós, para Cristo Jesus, que é o Deus conosco, Emanuel. Não permita que venhamos a desviar o nosso olhar, mas que uma vez estando com o nosso olhar fixo em Cristo Jesus, ó Deus, nos faça caminhar em passos verdejantes. Refrigera a nossa alma, Deus. Como nós precisamos desse refrigério, desse consolo, porque as lutas são muito grandes, Pai. Quantas vezes, até mesmo com o olhar firmado para Cristo Jesus, as dificuldades vêm. Mas glórias ao Senhor que nunca mentiu para nós. Disse que a caminhada seria sim difícil, que é necessário morrermos para nós mesmos todos os dias. E é isso que nós queremos, Deus, que o Senhor cresça em nós, que a vida do Senhor seja uma realidade tão presente em nós, que possamos exalar o Teu perfume, que possamos refletir a Tua luz, que as nossas palavras estejam recheadas com a doçura do Teu Evangelho, que alcança o pecador, que transforma vidas, Deus. É sim uma mensagem de renúncia, uma mensagem de morte, mas que nos traz alegria, porque nos traz vida eterna. A partir da morte de Cristo Jesus no Calvário, naquela cruz, derramando o seu precioso sangue, nós somos reconciliados com o Senhor.
nós ganhamos vida, vida eterna, e nós declaramos que nós não queremos viver para nós mesmos. Não queremos viver para os nossos prazeres. Deus, essa vida é passageira, nós sabemos disso. Nos alimenta com a esperança da Tua volta, e enquanto o Senhor volta, nos ajude a cumprir a nossa missão nessa terra. Porque o Senhor veio, se encarnou. O Senhor habitou entre nós e mostrou de fato o Teu grande amor sobre nós. Obrigado porque o Senhor veio nos dar graça sobre graça. Obrigado porque a Tua verdade está diante de nós, a Tua palavra comunicada através do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações dia após dia. Que sejamos incansáveis leitores da Tua palavra. E que assim o Senhor nos alimente, Deus, para que sejamos fortalecidos no Teu amor e no Teu poder. Nos dê graça. Graça sobre graça, superabundante graça, graça transbordando de graça, uma graça que nunca acaba. Nós queremos essa graça, Senhor. Nos dê mais e mais da Tua graça, porque precisamos de Ti. Nos permita uma semana abençoadora, Deus, onde iremos comunicar da Tua graça a tantas pessoas. Abra portas, Deus, esteja à frente das nossas conversas, dos nossos pensamentos, para que as palavras que saírem dos nossos lábios sejam ditas com poder e alcancem pessoas para a glória do Senhor, para que famílias sejam restauradas, para que amizades sejam refeitas, para que compromissos no trabalho, com amigos, colegas, sejam concluídos e assim concretizados para a glória do Senhor. Restaura, Deus, relacionamentos. Faça isso para a Tua glória, para o bem do Teu povo, para a expansão do Teu reino. E assim nós pedimos ao Senhor que nessa semana, o Senhor estando diante de nós, guiando os nossos passos, o Senhor controlando as nossas vidas e nós descansando no Senhor, nos permita enxergar coisas maravilhosas do Senhor para nós. Queremos ver transformação e que tudo isso comece a partir de nós mesmos. Muda a nossa vida, transforma o nosso ser. Não permita que venhamos a observar o cisco no olho do outro, sendo que tem uma trave de todo tamanho no nosso olho, Deus. Mas que possamos buscar novidade de vida em Ti. Buscar no Senhor transformação para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Clamamos por misericórdia, clamamos por graça sobre graça. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, por favor, se coloquem de pé. Quero impetrar a bênção sobre vocês. Depois a equipe de louvor vai cantar mais uma canção. Enquanto eu vou lá para a saída para cumprimentar vocês, cantem junto com a equipe de louvor aqui. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso que tem nos dado graça sobre graça. Nós temos uma cantina preparada aí para abençoar a pré-conferência de mulheres. Está sendo vendido lá embaixo sanduíche, quibe, não é empada. Empada é só depois. Cadê a Fabi? Isso aí ela se comprometeu hoje de manhã, mas vai dar certo. Então desça, vamos confraternizar lá embaixo, continuar conversando acerca da graça do Senhor, e que assim Ele nos abençoe. Recebam a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, o seu lar, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que seja assim não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos. Amém e amém. Deus assim nos abençoe.